Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos hoje entrando no capítulo 9 do livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E nós estávamos estudando até aqui a questão da Arca de Noé, a questão do dilúvio, e agora no capítulo 9, Noé já fez o seu dever para com Deus, ou seja, o homem já se arruma para agora começar a pensar seriamente na sua posição com a divindade que ele traz em si. Então é preciso que ele tenha algumas orientações com relação a isso. E essas orientações que começam no capítulo 9, elas vão exatamente nos situar na condição de criatura com o Criador e também criatura com criatura. Como é que nós vamos nos relacionar com Deus e como vamos nos relacionar com as pessoas que estão às nossas voltas e também com tudo aquilo que pertence à natureza. Dá-nos a informação de que até aqui o homem estava ainda preso, muito preso à natureza, no seu sentido muito primitivo. Ele não sabia distinguir ainda entre o homem e o animal, porque ele estava vindo das etapas anteriores da irracionalidade. E aqui começa, então, a colocar para o homem a sua natureza, que é diferente da natureza dos animais. Então é muito interessante o início do capítulo 9. Vamos a ele. Começa assim: a nova ordem do mundo. Nós estamos estudando a Bíblia de Jerusalém, como temos dito durante os nossos estudos. Então, começa assim, 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimentos. Tudo isso vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Percebe que Deus, no caso, essa divindade no homem, ele está colocando para o homem agora essa diferença. Então você é homem, você é um ser racional, e ao seu lado estão seres irracionais, como os animais e como as plantas. Então elas todas servirão a você. Você agora não pode mais ser como você foi no passado. Então você tem que ser o medo daqueles que estão lá para trás, ou seja, você tem que ser diferente daquelas que estão lá para trás. Porque se você não sair dessa condição da irracionalidade, você vai ser homem-animal, como é o caso do Minotauro, lá da mitologia grega. Agora você é homem, você não é mais animal. Então os animais vão ficar na evolução deles e você já chegou a homem. Você já adquiriu a razão, a sua consciência já eclodiu do seu inconsciente e agora você já pode ver o mundo de maneira diferente. Então tudo agora vai servir a você, mas dentro da proposta necessária desse serviço. Então você está indo bem, você agora conseguiu de novo se alinhar com Deus, então vamos caminhar. Mas aí ele dá uma orientação bem interessante, porque até aqui ele está falando da relação do homem com os seres irracionais e com Deus. Só que agora ele vai dar uma informação relacionada ao homem com o homem, ou seja, criatura com criatura. Ele diz assim, olha, mas não comereis a carne com sua alma, isso é, o sangue. Pedireis contas, porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas de todos os animais, e aos homens entre si, eu pedirei contas da alma do homem. Ou seja,
Agora eu vou pedir conta do que você está fazendo com relação ao seu próximo, ao seu semelhante. Você vai matar o seu semelhante, vai comer seu semelhante, porque ainda existe canibalismo. Então você não pode comer o sangue, que o sangue ele coloca como a alma do homem, ou seja, como a vida do homem. E Jesus fez isso lá na celebração da ceia, quando ele ergue a taça, o cálice, e diz: isso aqui é minha carne, né? É minha vida. E é como um símbolo, claro que é um símbolo. Então o sangue é o símbolo da vida. Por quê? Porque é ele que vivifica todo o organismo para que o homem possa continuar vivendo no corpo físico. Então você não pode comer isso. Isso eu proíbo você de comer. Porque o seu companheiro também precisa do sangue. Percebem? Então você pode se alimentar dos animais e das verduras. Né? Você é superior a eles e vocês serão seu alimento. E aqui nós temos que abrir um parênteses, sabe? Porque tem muita gente que ama animais a ponto de levá-los para casa. É uma coisa bonita, realmente, se você tem um gatinho, um cachorro, você tem um pássaro, não sei se é possível isso hoje pelo IBAMA, mas isso tudo é muito bonitinho. Mas nós temos que entender que nós somos superiores a eles. Então, se numa casa existe um cão ou um gato, existem pessoas, eu tenho que dar mais atenção à pessoa. A pessoa que é o mais importante. O cão e o gato são bonitinhos, são importantes, mas estão numa evolução ainda inferior à do homem. E Jesus disse isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando ele vai dizer assim: olha, Deus alimenta as plantas, Deus alimenta os peixes, Deus alimenta as aves, Deus alimenta todos os animais. E o que faria de vocês ou para vocês que são muito superiores a eles? Então Jesus coloca essa superioridade do homem em relação ao animal. Então por isso que o homem ainda pode se alimentar da carne do animal. É claro que isso aí tem muitas polêmicas, cada um pensa de um jeito, cada um acha que não precisa mais de alimentar de carne, e nós não vamos entrar nesse conteúdo, porque isso é questão de cada um. Se a pessoa já não quer mais se alimentar de carne, que ótimo, ele chegou ao nível de não precisar mais dessa proteína, mas outros precisam. Então não vamos aqui ficar discutindo se come ou não come carne. O que nós temos que entender é que há uma superioridade entre o racional para o irracional. Isso é que nós temos que entender aqui. Então nessa relação do homem agora com Deus e com a criatura e com a natureza, então ele tem que respeitar a Deus por ser seu pai, seu criador, e ele tem que respeitar o outro homem, porque também é criatura de Deus. E ele tem que usar os recursos da natureza para a sobrevivência dele. É o que está escrito aqui. Mas agora ela vai dizer o seguinte, né? Olha, quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. É a lei de causa e efeito. Interessante isso aqui. Ó. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Eu fico pensando, esse texto aqui já está escrito há milênios, e ainda hoje o homem está derramando o sangue do homem. Não percebem isso. Então, se você mata alguém, você será morto também por alguma razão. Pode ser que você não seja morto do corpo físico no futuro, mas você terá problemas sérios para serem resolvidos. Então, isso aqui é um texto muito forte. Olha, é Gênesis 9, versículo 8. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. E aqui, prezados amigos e amigas, nós podemos estender essa informação. Porque tudo aquilo que eu fizer para o outro retornará para mim. No caso aqui, está dizendo do sangue, porque as pessoas na época eram muito primitivas. Então, está dizendo a questão do sangue, ou seja, da morte mesmo, das questões das guerras, aquelas carnificinas que aconteciam. Então, está dizendo isso. Mas hoje nós, já um homem mais tecnológico, nós podemos trazer para o nosso meio e dizer assim, olha, o que eu fizer com você vai ser retornado para mim. Então eu preciso fazer coisas boas para você, para que o bem retorne para mim. Agora, se eu faço coisas negativas, se eu fico com mágoa de você, com rancor, vou vingar de você, automaticamente isso vai retornar para mim na mesma proporção. Nós já falamos sobre a terceira lei de Newton. Toda ação
corresponde a uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Ora, então se eu faço uma coisa qualquer, essa coisa retorna para mim. Continuando aqui. Pois a imagem de Deus, o homem foi feito. Vamos repetir. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Pois a imagem de Deus, o homem foi feito. Olha que lindo. Agora você está deslocando este homem do primarismo dele. Agora está dizendo para você assim, olha, você é filho de Deus, você é feito à semelhança de Deus. Não é semelhança física, sabe, prezados amigos? Tem muita gente aí que confunde isso até hoje. É a semelhança espiritual, você é essência divina, então você é semelhante a Deus. Agora você tem que buscar essa sua semelhança, você tem que entrar nesse campo de semelhança com Deus. E vamos então juntos, porque no livro dos Espíritos, na questão da lei da sociedade, nós somos informados sobre isso. Nós estamos vivendo em sociedade para que o que sabe mais ajude o que sabe menos, assim sucessivamente. Então, aqui no Gênesis, ele está falando isso, exatamente, olha, não machuque teu irmão, porque se você machucar o teu irmão, você será machucado de alguma maneira. E você agora tem que entender que você é imagem e semelhança de Deus. Agora você sai desse campo do cérebro reptiliano, que é o cérebro feroz, que é aquela coisa da agressão, da agressividade. Vamos saindo disso para que a gente possa entrar num campo superior de entendimento. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Às vezes eu fico pensando, sabe, prezados amigos, prezadas irmãs, irmãos, eu fico pensando em certas falácias que eu ouço por aí. A pessoa diz assim, mas o mundo está muito cheio, nós estamos hoje com quase 8 bilhões de encarnados. Meu amigo, isso tudo é planejado por Deus. Não vamos entrar nesse campo, sabe? Certa feita eu perguntei para um mentor, fiz a seguinte pergunta, como é que vocês conseguem controlar as correntes marítimas? Eu gosto muito de estudar essas coisas. Então eles disseram para mim assim, rapaz, cuide do seu dia a dia, daquilo que Deus te deu para você fazer e deixa essas coisas para depois, você não tem condições de entender isso agora. Aí eu parei para refletir, falei, olha, eu estou deixando coisas que eu preciso de fazer para entrar em campos que eu não conheço. Então, irmãos e irmãs, o mundo tem a quantidade de pessoas que ele comporta. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, mais ou menos isso. Sabe o que o Emmanuel fala? Que o Brasil foi programado para ter até 900 milhões de habitantes. E aí? Esse povo vem mesmo para o Brasil? Pensou o Brasil com 900 milhões de habitantes? É uma coisa gigantesca. Mas tudo está previsto por Deus. Se ele mandar uma população de encarnados de 10, 15 bilhões de pessoas, terão recursos para todos eles. Nós é que não sabemos desses recursos. Então, por isso que fala aqui, olha, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai, ou seja, conheça o mundo. Porque no momento que você conhecer o mundo de fora, você estará conhecendo o seu mundo de dentro. Porque o mundo de fora tem a razão exata do seu mundo de dentro no seu atual estágio evolutivo. Então, por isso que nós temos que muitas vezes sair das nossas caixinhas, olhar um pouco mais para o mundo, não ficarmos tanto com tantas querelas. Tem pessoas que ficam o tempo todo reclamando, preso num quartinho, numa coisa mental pequena, enquanto que o mundo está aí aberto para todos nós, para conhecê-lo, para estudá-lo. Se eu não puder ir lá em loco, mas eu posso estudar, eu posso ver documentários, eu posso ler livros. Então, esse mundo de fora precisa ser buscado para que eu possa estender o meu mundo de dentro. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Olha. Deus falou assim a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo o que saiu da arca convosco, todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança. Aqui você vai estar vendo que está começando essa primeira aliança do homem, de Deus com o homem, né? Tudo o que existe não será mais destruído
pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar essa terra. Muito bem. Aí, como se disse assim, você agora preparou seu coração. Não preciso mais ficar fazendo esses grandes chamamentos para você, porque agora você está sabendo quem eu sou. Eu te protegi dos seus problemas, dos seus tormentos, nos momentos mais difíceis. Eu te protegi, eu te tirei do momento, guardei você, protegi você, e agora de novo eu conto com você, com a sua evolução, com a sua proposta de me buscar e de ficar comigo, porque eu quero você. Prezados amigos, prezadas irmãs, irmãos, então nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecidos pela sua atenção, e vamos continuar estudando. Vocês estão percebendo, amigos, o valor desses livros? Quer dizer, tudo que nós estamos estudando hoje na doutrina espírita é como se fosse um avanço dessa base que está no Antigo Testamento. Então, hoje é tudo mais fácil para nós, porque a doutrina espírita traz de uma forma mais facilitada, mas a base está toda aqui, essa relação do homem com Deus. E fique com ele. Muita paz para você.